Fala galera, bem-vindos de volta ao canal, onde o universo de One Piece nunca para de nos surpreender. Hoje, vamos explorar uma teoria que conecta os maiores mistérios da série e propõe uma nova visão sobre as transformações mais poderosas e secretas. Se você é fã de teorias malucas e gosta de explorar o que está por trás de cada detalhe da obra de Eiichiro Oda, já vai deixando seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque hoje a discussão vai ser intensa. Vamos nessa! Vamos começar pela transformação com cabelo branco e olhos vermelhos que aparece de forma mais destacada no Luffy com seu Gear 5, mas não é só ele que apresenta esse poder. Os Minks, os Tritões, os Lunarianos e até Bonnie mostram versões dessa habilidade. A grande questão é que ela parece ser uma manifestação de um poder universal, acessado em momentos críticos que representam uma liberdade plena, um estado de poder que transcende limites. Quando pensamos em Luffy e seu Gear 5, vemos que essa transformação não é apenas física, mas também espiritual. A forma como ele se torna quase uma entidade celestial, capaz de alterar as leis da física ao seu redor, demonstra o quanto essa habilidade é poderosa. Isso levanta uma questão fundamental. Se todos têm a capacidade de acessar esse poder, será que Luffy é o único capaz de controlar e dominar sua verdadeira forma, ou ele será o catalisador para que outros também despertem essa capacidade? O mais interessante dessa transformação é que, apesar de ser universal, o processo de ativação é completamente diferente entre as raças e personagens. Luffy, por exemplo, usa seu treino intenso e o poder do Gear 5, que é um resultado direto do seu fruto Akuma no Mi. Bonnie, com sua Akuma no Mi também, tem uma forma diferente, mas igualmente poderosa. Já os Minks necessitam da lua cheia para ativar o poder do Song, enquanto os Tritões, influenciados por substâncias energéticas, acessam esse poder de maneira mais instintiva e visceral. E claro, os Lunarianos, com sua herança genética, já nascem com esse poder de transformação. Essa diversidade nos faz pensar que essa transformação é algo que se adapta ao contexto de cada grupo. Em alguns casos pode ser algo que precisa ser despertado ou forçado, em outros uma característica natural. Será que existem mais métodos secretos que não vimos ainda? E o que isso significa para personagens como Luffy, que está quebrando as barreiras de seu próprio corpo com cada nova descoberta? Uma das partes mais intrigantes dessa teoria é o custo dessa transformação. Todos os personagens que atingem essa forma de poder pagam um preço muito alto em termos de energia. Luffy, após usar o Gear 5, fica completamente exausto e sabemos que o uso excessivo dessa habilidade pode levar à morte. O mesmo acontece com os Minks, que não podem sustentar essa transformação por muito tempo, sem sofrer sérias consequências. Além disso, os Tritões, ao consumirem substâncias para ativar o poder, estão arriscando não apenas suas energias, mas também suas próprias vidas. Esse alto custo de energia faz com que essa transformação seja tanto uma bênção quanto uma maldição. Como o autor irá lidar com esse risco no futuro da história? Será que personagens vão se sacrificar em nome de uma causa maior? Ou talvez o controle sobre essa energia seja algo que se desenvolva com o tempo, permitindo que Luffy e outros dominem essa forma sem tanto risco? Agora vamos falar sobre a parte mais misteriosa e fascinante dessa teoria: a conexão com Joy Boy e a vontade de Na. Joy Boy, como sabemos, é um personagem envolto em mistério, e sua relação com o One Piece ainda é uma grande incógnita. Porém, a teoria sugere que essa transformação com cabelo branco e olhos vermelhos é uma chave para a verdadeira liberdade que Joy Boy representava. A vontade de Na parece ser algo ainda mais profundo, um poder que todos têm, mas poucos conseguem acessar. É a vontade de lutar pela liberdade absoluta, de transcender as limitações impostas pelo mundo. Será que Joy Boy estava tentando ensinar essa habilidade a Luffy, ou será que Luffy é o escolhido para finalmente desbloquear essa capacidade em todos os seres vivos? Se sim, o que isso significa para o futuro do mundo de One Piece? O mais emocionante de tudo é que essa teoria abre portas para o futuro de One Piece, se Luffy está apenas começando a entender a extensão de seus poderes e a ligação com Joy Boy. O que podemos esperar dos próximos arcos da história? A série sempre tratou de liberdade, de superar obstáculos e de lutar contra um sistema opressor. Será que o poder de Luffy se tornará o catalisador para uma revolução mundial? Além disso, imagine outros personagens que poderão despertar essa forma de poder. Podemos ver outros piratas ou até inimigos que compartilham da mesma habilidade, criando um confronto épico que vai além das batalhas físicas e entra no campo das ideologias e da luta pela verdadeira liberdade. Essa transformação não é apenas uma habilidade de combate, mas também uma mudança radical no mundo. Como vimos com o uso de Gear 5, Luffy é capaz de alterar a realidade ao seu redor, e essa capacidade pode ser um reflexo do que poderia acontecer caso outros seres também atingissem esse estado de liberdade absoluta. Isso pode significar uma revolução nos sistemas políticos, sociais e até culturais de One Piece. Será que a revolução, liderada por figuras como Monkey D. Dragon, irá se aproveitar dessa habilidade para trazer a liberdade real para o mundo? Ou será que os governos e as forças do mundo tentarão controlar esse poder a qualquer custo? O impacto dessa transformação não se limita ao campo de batalha, mas pode redefinir o próprio curso da história de One Piece. Uma das maiores conexões possíveis dessa teoria é com a misteriosa linhagem dos D,
Desde o início, os portadores do D foram retratados como figuras que desafiam o destino e o sistema estabelecido. Luffy, como herdeiro desse legado, parece estar no centro desse mistério. Tá? Será que a transformação com cabelo branco e olhos vermelhos é, na verdade, um marco genético ou espiritual exclusivo daqueles que carregam a vontade dos D? Pense nisso. Cada membro da linhagem D é associado a atos revolucionários, superação de limites e o desejo insaciável de liberdade. Essa transformação poderia ser o ápice dessa herança, algo que se manifesta nos momentos mais cruciais, quando a própria existência está em jogo. Isso levanta outra questão interessante. Será que a herança dos D é um fragmento da vontade de Na, passada de geração em geração para garantir que a luta pela liberdade nunca morra? Com essa transformação sendo um tema tão central, não podemos deixar de especular sobre como ela será utilizada na batalha final da série. Sabemos que Eiichiro Oda tem um plano claro para o desfecho de One Piece, e é quase certo que essa habilidade será uma peça-chave no confronto contra os grandes antagonistas como o governo mundial e In. Imagina um cenário onde Luffy, dominando completamente sua transformação, confronta In, que talvez também tenha uma forma semelhante, uma antítese da liberdade que Luffy representa. A batalha não seria apenas física, mas uma colisão entre filosofias, onde cada golpe carrega o peso de séculos de opressão e resistência. Além disso, e se outros aliados ou mesmo vilões despertarem variações dessa forma, isso abriria espaço para um clímax épico, com batalhas em escala mundial envolvendo múltiplas facções, todas lutando por seu próprio conceito de liberdade. Agora, imagine o impacto social e político dessa transformação se tornando acessível a mais pessoas. Se a habilidade de Luffy e dos outros personagens é um reflexo do potencial universal de todos os seres vivos, isso poderia ser o catalisador para uma revolução em massa. Personagens como Dragon e o Exército Revolucionário poderiam ver isso como a ferramenta definitiva para derrubar o governo mundial e libertar os oprimidos. Por outro lado, há um grande risco nisso. E se esse poder cair nas mãos erradas, personagens como Teach, Barba Negra, poderiam usar essa transformação para fins destrutivos, distorcendo seu verdadeiro significado. Isso criaria um dilema moral. O poder da liberdade deve ser dado a todos, mesmo que haja o risco de abuso, ou deve ser reservado apenas para aqueles que compreendem seu verdadeiro propósito. Por fim, vamos amarrar tudo isso àquele mistério que move a série desde o início, o One Piece, e se o One Piece não for apenas um tesouro físico, mas a manifestação final desse poder universal, talvez seja uma forma de energia, um conceito, ou até mesmo um artefato que desbloqueia o potencial latente em todos os seres vivos. Isso explicaria por que Gold Roger e seu bando riram ao descobrir o segredo. Eles poderiam ter percebido que a verdadeira liberdade, o verdadeiro tesouro, não é algo que possa ser possuído, mas algo que está dentro de cada indivíduo. Roger pode ter entendido que não era ele quem deveria trazer essa mudança ao mundo, mas alguém que viria depois, alguém como Luffy. Se a transformação com cabelo branco e olhos vermelhos simboliza a liberdade suprema, então o desfecho de One Piece será mais do que uma vitória física. Será a libertação de todas as correntes que prendem o mundo, sejam elas políticas, sociais ou espirituais. Luffy pode não apenas destruir o governo mundial, mas também inspirar uma nova era, onde cada indivíduo é livre para perseguir seus sonhos. No entanto, isso levanta uma última questão. Será que Luffy sobreviverá para ver esse futuro? O custo de sua transformação e de sua luta pode ser tão alto que ele acabe sacrificando sua própria vida para garantir a liberdade dos outros. Essa seria uma conclusão poderosa e emocionante alinhada com o tema central de One Piece, a luta pela liberdade, mesmo diante dos maiores sacrifícios. Enquanto Luffy lidera a revolução em escala global, os outros membros da tripulação do Chapéu de Palha também desempenharão papéis cruciais no desfecho da série. Cada um deles carrega um sonho que está diretamente ligado à liberdade, seja ela pessoal, profissional ou ideológica. Por exemplo, Nico Robin pode finalmente desvendar toda a verdade sobre o século perdido, revelando ao mundo a real história do governo mundial e a origem da opressão. Essa descoberta não só validaria o sacrifício de Ohara, mas também ajudaria a solidificar a nova era de liberdade. Zoro, por outro lado, com seu sonho de ser o maior espadachim do mundo, simboliza a liberdade de se superar e encontrar força no próprio esforço, enquanto Sanji mostra a importância de cuidar dos outros e encontrar equilíbrio entre força e compaixão. O grande ponto aqui é que cada membro do bando não é apenas um aliado de Luffy, mas uma peça indispensável na quebra do sistema que oprime o mundo. Eles não são apenas espectadores do legado de Joy Boy e da vontade de Na. Eles são pilares dessa mudança. Um ponto que não podemos ignorar é o papel dos antagonistas nessa história. Eles não são apenas vilões, eles representam ideologias e sistemas que se opõem à liberdade. In, por exemplo, pode ser a encarnação do controle absoluto, alguém que acredita que a ordem só pode existir através da opressão. Enquanto isso, Barba Negra simboliza uma liberdade distorcida, onde o caos e o egoísmo reinam, uma visão de liberdade sem responsabilidade.
Esses antagonistas vão testar Luffy e sua visão de mundo ao limite. Cada batalha não será apenas uma luta física, mas uma disputa filosófica sobre o que significa ser verdadeiramente livre. E é aqui que a transformação com cabelo branco e olhos vermelhos pode ser um símbolo maior. Não se trata apenas de poder, mas de um estado de espírito que transcende a força bruta. Outra questão fascinante é como os povos antigos de One Piece, como os Minks, os Tritões e os Lunarianos, estão diretamente conectados a essa transformação e à luta pela liberdade. Esses grupos sempre foram marginalizados e perseguidos pelo sistema dominante, e a manifestação desse poder em suas culturas pode ser uma prova de que eles estão mais próximos da verdade universal que o mundo de One Piece esconde. Os Lunarianos, em particular, têm um papel importante aqui. Como uma raça extinta e misteriosa, sua conexão com o poder de transformação e com a história do século perdido pode ser a chave para entender de onde vem essa habilidade. Talvez o desaparecimento deles esteja ligado ao medo que o governo mundial tem desse poder, uma força que não pode ser controlada e que ameaça destruir a hierarquia que eles criaram. Uma das perguntas mais intrigantes é: o que vem depois? Supondo que Luffy e seus aliados consigam derrubar o governo mundial, como será o mundo de One Piece sem essa estrutura centralizada de poder? Será que a liberdade absoluta é sustentável ou o caos emergirá sem uma força unificadora? Monkey D. Dragon e o Exército Revolucionário provavelmente terão um papel importante aqui, ajudando a estabelecer uma nova ordem baseada na igualdade e na liberdade. No entanto, esse novo mundo só será possível se Luffy, como catalisador da mudança, for capaz de inspirar as pessoas a acreditarem na própria capacidade de se autodeterminarem. Além disso, os mistérios do One Piece podem incluir uma solução para esse dilema. Talvez o tesouro final seja uma ferramenta ou um símbolo que ajude a unificar o mundo sem comprometer a liberdade individual, algo que equilibre a ordem e a liberdade. No final das contas, a teoria sobre a transformação com cabelo branco e olhos vermelhos é muito mais do que apenas uma habilidade de batalha. Ela é um reflexo do tema central de One Piece, a luta pela liberdade. Eiichiro Oda sempre explorou a ideia de que a verdadeira força vem de ultrapassar os próprios limites, de lutar contra a opressão e de nunca desistir dos seus sonhos. Se essa transformação for de fato um poder universal, acessível a todos, então ela é uma metáfora poderosa para o potencial humano. Não importa de onde você vem ou quem você é, todos têm a capacidade de alcançar a liberdade, desde que estejam dispostos a lutar por ela. E é isso que torna One Piece tão especial. Mais do que uma história de piratas, é uma jornada épica sobre a essência do que significa ser humano, sobre como podemos superar qualquer obstáculo quando lutamos juntos por algo maior. E é isso, pessoal! Essas foram as teorias e conexões insanas que podem mudar completamente a forma como enxergamos o universo de One Piece. O que vocês acham? Será que o Luffy vai conseguir dominar completamente esse poder? Ou estamos apenas começando a entender o verdadeiro significado dessa transformação? Deixem suas opiniões nos comentários, porque eu quero saber o que vocês pensam. E claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima